Salve galera, tudo bem? Professor Eufrásio aqui e agora a gente vai falar sobre composição de movimentos. Vamos lá, gente. Basicamente, para a gente entender composição de movimentos, a gente tem que ter uma boa noção de vetores e uma noção também intuitiva da vida sobre referencial, tá? E independência de movimentos. Como assim, ó? Basicamente, para estudar composição de movimentos, eu não vou para falar de uma parte mais teórica, eu vou para um exemplo prático para que fique intuitivo e você já consiga entender o que é isso, tá? Então, considera essa situação, ó. Eu coloquei aqui um barco, tá? Que tem uma velocidade VB, beleza? E é uma velocidade perpendicular à margem de um rio, que nem está no nosso desenho. Perpendicular, vamos lembrar, ó, ele está nessa direção e a margem está para cá, certo? Então a gente vê que tem 90 graus aqui entre a direção da velocidade do barco e a margem, beleza? No rio, né, no caso. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, uma correnteza. E essa correnteza, ela está andando para a direita, beleza? E o que é importante a gente perceber? Quando a gente está na margem, né, a gente olha para o barquinho B e imagina inicialmente que não tem correnteza. Aquilo que eu falei anteriormente, que essa direção que o barco está perpendicular à margem, isso é verdade se não tem correnteza, correto? Então imagina, se não tem correnteza, o barquinho simplesmente ele vai andando em linha reta até chegar o outro lado. E se a gente está aqui na margem observando, né, a gente consegue ver esse movimento retinho. Só que agora eu quero atiçar a intuição de vocês, tá? Imagina que agora, beleza, o barquinho ele está tentando ir nessa direção em relação ao rio. E para ele está indo para frente. Só que imagina que agora eu tenho uma correnteza que carrega o corpo para a direita. Você concorda comigo que ao mesmo tempo que esse barquinho ele vai se deslocar para frente, a correnteza vai levar ele para um lado, tudo bem? Então olha o que eu coloquei aqui, ó. Eu estava nessa posição, tá? Só que em relação à margem agora, eu vou estar numa posição mais do lado aqui, porque ao mesmo tempo que eu fui para frente, eu fui para o lado. E aí, de novo, eu vou continuar indo para frente, mas a correnteza segue me mandando para o lado. Então eu vou estar nessa nova posição. O que está acontecendo aqui, gente? Eu tenho uma composição de movimentos. Então, o barco tem uma velocidade em relação ao rio. E a água tem uma velocidade em relação à margem. Quando eu junto esses dois movimentos, como o barco está dentro do rio, a gente que está na margem vê ele fazendo um movimento resultante. Tudo bem? Esse movimento resultante é a junção vetorial dessa velocidade com essa velocidade da água. Tudo bem? Então eu vou seguir nesse exemplo do barquinho, mas eu vou dar um outro exemplo da vida que pode ajudar você a compreender. Pensa nisso, por exemplo, quando você está dentro de um metrô, tá? Quando você está dentro de um metrô, certo? Você pode, por exemplo, imagina que você está aqui numa porta do metrô e aí tem a outra porta do outro lado do metrô. Você pode percorrer de uma porta até a outra em linha reta. Mas se o metrô estiver andando para o lado, você dentro do metrô tem a impressão que você está andando em linha reta. Mas para quem está de fora, se o metrô estiver para o lado, né, você vai estar, ao mesmo tempo que você vai estar indo para frente, você vai estar indo para o lado. Ou seja, para quem está de fora, vai ver você fazendo uma trajetória meio na diagonal assim, porque você vai para frente e para o lado. E o resultado de ir para frente e para o lado é uma diagonal, beleza? Essa que é a ideia aqui do movimento relativo, tá? E aí, como definição, o que eu vou colocar aqui, e essa expressão vai servir para todos os casos, tá? A gente sempre vai fazer a mesma conta. Por mais que muita gente pense que cada caso é um caso, a gente vai fazer de um jeito, mas na verdade é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma conta, tá? Sempre a velocidade resultante, certo? Então vamos colocar aqui, ó, que essa amarelinha aqui, vamos supor que é a velocidade resultante aqui, tá? Do nosso corpo. A gente sempre vai poder escrever que a velocidade resultante é, vetorialmente, a soma da velocidade da água, nesse caso, com a velocidade do barco. Tudo bem? Então, essa que é a ideia, gente. Ó, eu tenho uma velocidade aqui que muitas pessoas podem chamar de velocidade de arrasto, tudo bem? E aí a gente pode chamar essa velocidade do barco de movimento relativo. Ou seja, essa velocidade do barco é a velocidade do barco em relação ao rio. Por isso a gente chama de relativo. E a água aqui nesse caso é a nossa velocidade de
arrasto, porque ela basicamente está arrastando o corpo que está dentro dele, beleza? E quem percebe esse arrasto não é o barco. O barco não repara que está sendo arrastado numa situação ideal. Quem repara é quem está num referencial fora. E quem está no referencial fora é que enxerga o movimento relativo, tá? Esse é movimento relativo não, movimento resultante, essa velocidade resultante, tá bom? Show de bola. Então isso aqui é o que a gente tem que gravar muito bem. E a gente precisa saber, claro, fazer, como eu já falei em vários momentos, fazer operações com vetores, tá bom? Show de bola, gente. Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Ó? Eu vou colocar alguns casos específicos, são casos particulares que a gente vai aplicar aquela expressão, tudo bem? Então imagina que assim, ó. Imagina que você é a pessoa que está sentadinha aqui, tá? Numa cadeirinha aqui, na margem, tudo bem? E você está olhando lá para dentro o que está acontecendo com o barquinho, beleza? E aí vamos supor que o barquinho tem essa velocidade para a direita e a água tem também essa velocidade para a direita. O que a gente sempre sabe é que a velocidade vista pelo carinha ali fora na margem, que é a velocidade resultante, vai ser igual à velocidade vetorial do barco mais a velocidade vetorial da água, tudo bem? E aí agora é só a gente fazer a conta vetorialmente. Como eu faço uma soma vetorial de corpos no mesmo sentido? É muito simples. De corpos no mesmo sentido, a gente vai simplesmente fazer uma soma. Então, o módulo da velocidade resultante vai ser simplesmente igual ao módulo da velocidade do barco mais o módulo da velocidade da água, tá? Então, é assim, né? Vamos escrever de uma outra forma aqui. Então, a velocidade resultante vai ser VB mais VA. Tudo bem? Ah, Frase, então é um novo jeito de... sempre vai ser a soma assim? Não. Aqui foi a soma por quê? Porque eu tinha corpos na mesma direção e sentido. Por isso que a soma vetorial ficou desse jeito. Agora vamos ver um segundo caso, tá? Antes de ir para o perpendicular, vamos supor que a velocidade da água, numa segunda situação, ela está aqui, ó, para esquerda, tá? Então imagina que eu tenho uma velocidade da água vetorial linha, tá? Nesse segundo caso, seria diferente, porque ó, como eu tenho um corpo para lá e um corpo para cá, a soma vetorial nesse caso vai ficar assim, ó, a velocidade resultante vai ser igual ao VB menos o VA. Tudo bem? Vamos colocar assim, ó, o módulo disso aqui vai ser o módulo de VB menos o módulo de VA. Tudo bem? Porque quando está em sentido oposto, a gente já aprendeu que a soma vetorial vai ser aqui uma diferença. Então a gente vai escrever que a velocidade resultante vai ser VB menos VA. Tudo bem? Ok? E aí é isso, tá? Ah, então são duas fórmulas diferentes? Não, eu ainda estou fazendo uma soma vetorial, beleza? Ok, o que a gente vai ter mais aqui, né? E só um detalhe aqui importante que a gente tem que fazer, isso aqui eu vou colocar um módulo só para ficar mais certo ainda, tá? Esse módulo do VR aqui, ó. Por quê? Porque VB menos VA, pode ser que VB seja menor que VA, certo? Aí vai dar um valor negativo. E como a gente está falando do tamanho do VR, né, da velocidade resultante, a gente tem que colocar em módulo ali, beleza? Então, vamos deixar essa versão final aqui. Certinho? Sem dúvidas aqui? Então, basicamente é assim que a gente vai calcular. E aí, com velocidades, se a velocidade da água e do barco forem perpendiculares, o que a gente vai ter que fazer? De novo, a mesma conta, tá? Então, olha como isso facilita muito. Muita gente acha que são vários casos que a gente tem que decorar, só que não. A gente precisa saber que sempre a velocidade resultante é igual à velocidade de um mais a velocidade do outro vetorialmente. É só isso que a gente tem que saber, gente, percebe? E aí, o que a gente precisa saber? Saber fazer essa conta, simplesmente. Quando os vetores estão perpendiculares, a soma vetorial, a gente tem que colocar assim, ó, bundinha na bundinha aqui, ó. E aí vamos colocar, ó, esse aqui é o nosso VA, esse aqui é o nosso VB, tá? E aí a gente pode colocar assim, ó, por exemplo, e achar a velocidade resultante. A velocidade resultante vai ter esse sentido aqui, ó, velocidade resultante. E basicamente, para a gente calcular essa velocidade resultante, a gente vai usar Pitágoras, tudo bem? Estou passando um pouquinho mais depressa aqui, sem revisar Pitágoras e tal, porque a gente já falou disso quando falou de operações com vetores, tá?
Então é essa continha que a gente teria que fazer nesse caso. Então percebe que a gente encontra a direção e sentido do vetor resultante e o módulo dela também, como a gente calcula, tá bom? Beleza. Então se eu tenho VA e VB com um ângulo qualquer entre si, de novo, é a mesmíssima coisa. A velocidade vetorial resultante será a soma vetorial de VA e VB. Tudo bem? VA mais VB. E aí, gente, aqui já expande um pouco as formas da gente resolver, né? Então imagina, eu tenho uma velocidade VB para cá e eu tenho uma velocidade VA para cá. Então a gente vai aplicar métodos de soma de vetor. Lembrando que aqui a gente pode aplicar nossa regra do paralelogramo. Então fazer uma paralela aqui, uma paralela aqui, só um esboço, né? Então nossa velocidade resultante seria para cá, ó, velocidade resultante. Se a gente tem um ângulo qualquer aqui, ó, vamos chamar de ângulo θ, uma forma da gente encontrar essa resultante, como a gente já viu anteriormente, né, em operações com vetores, poderia usar aqui lei dos cossenos, tá? A gente já trabalhou isso e nesse caso específico ficaria como? Ó, que a velocidade resultante ao quadrado é igual a VA ao quadrado mais VB ao quadrado mais 2VA vezes VB vezes cosseno do θ, tudo bem? E a gente já explicou por que seria essa expressão, e eu também falei que assim, ó, não necessariamente a gente precisa usar a lei dos cossenos, tem outras formas de fazer essa soma vetorial. Eu poderia, por exemplo, transformar esse VB, né, pensar em um eixo, né? Então, ó, uma outra forma de fazer que é importante a gente saber e lembrar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma velocidade B para lá e o A tá para cá, certo? Então, o A meio que já está em cima do eixo. Agora, esse B a gente poderia, né, essa velocidade B a gente poderia decompor. Então, por exemplo, ó, eu teria uma componente aqui embaixo e uma componente aqui. Beleza? Aí, vamos supor, eu vou dar valores hipotéticos, tá? Imagina que a gente chegou aqui que deu 6 e aqui deu, por exemplo, 4. Beleza? Eu calculei, eu tinha o ângulo, calculei essa decomposição. Lembra que eu substituí, esse vetor não existe mais e agora eu troquei pelas componentes. E vamos dizer que inicialmente, sei lá, a velocidade da água era 3 para lá. Então olha como essa conta ficaria mais fácil do que aplicar toda essa lei dos cossenos aqui. Basicamente, decompondo já esse vetor, fica tudo no eixo, ó. O 6 menos o 3 vai dar 3 para lá. Tudo bem? 3 para cá. E eu vou ter o 4 para cima. Então o que resta a gente fazer para achar a resultante seria só um Pitágoras aqui. Beleza? Aqui seria a nossa resultante, que nesse caso daria 5, tá? Eu estou dando exemplos mais rápidos aqui, porque não é nosso objetivo agora resolver mais questões. Só que o ponto aqui é a parte conceitual que a gente precisa compreender, tá? E para a gente compreender isso aqui, se você ainda não conseguiu fixar soma de vetor, operação com vetores, volta na linha de operações para você entender de fato o que a gente está fazendo aqui, beleza? O interessante é que o vetor que a gente está colocando aqui como vetor resultante é a direção que o barquinho vai para quem está enxergando da margem, tá bom? E um último caso aqui que eu vou colocar, que é um caso bem interessante, é um problema até que já caiu em alguns vestibulares, que é assim, ó. Por exemplo, eu quero atravessar um rio de um ponto A até um ponto B. E esse ponto A e ponto B, eles formam uma reta que é perpendicular à margem, tudo bem? Então, ó, eu penso assim, eu quero atravessar reto o rio. Eu não quero tentar ir reto e ser jogado para o lado, eu quero ir reto. E eu não quero ir reto só em relação a mim que estou no rio, eu quero ir reto em relação à margem, tudo bem? Ir perpendicular dessa forma que eu coloquei aqui. Então a nossa velocidade resultante, ela teria que ser perpendicular à margem. Tudo bem? Tá? Essa é a primeira ideia que a gente tem. E qual que é a pergunta que o vestibular pode fazer? Sabendo que a correnteza está aqui para a direita, né? Qual teria que ser a velocidade do barco? Tudo bem? Então qual teria que ser a velocidade e a direção que eu coloco o meu barco para ir, para que o meu movimento resultante fosse assim, ó, perpendicular à margem, tudo bem? Então vamos ver se a gente consegue resolver esse problema. Qual que é a ideia? Vamos dar valores hipotéticos aqui, tá? Vamos dizer que a velocidade da água, ele diz
que é, por exemplo, 2 metros por segundo, tá? Essa vai ser a velocidade da água. E imagina que o meu barco, certo? Ele pode ter aqui uma velocidade, a gente vai imprimir, então o motorzinho lá do meu barco vai imprimir uma velocidade de 4 metros por segundo, tá bom? Beleza? E aí, vai ser a pergunta, tá? Se eu tô saindo desse ponto A aqui, qual que deve ser o ângulo em relação a essa direção perpendicular? Qual tem que ser esse ângulo θ aqui, que eu tenho que direcionar o meu barquinho, tá? Ou seja, esse ângulo θ aqui. Qual tem que ser esse ângulo θ para que a pessoa que me veja na margem veja eu indo em linha reta do ponto A até o ponto B, tudo bem? Esse que é o problema aí que a gente jogou. Então, olha a ideia. Vamos pensar comigo. Vamos colocar o barquinho como se fosse uma bolinha aqui, tá bom? E aí a gente já sabe que eu tenho uma velocidade aqui para a direita de 2. Belezinha? Vamos colocar aqui, ó, 2 metros por segundo. E o meu barco, ele vai em alguma direção aqui, que a gente não sabe, com uma velocidade de 4 metros por segundo. O que eu sei, gente? Eu sei que eu tenho que jogar esse barco mais para essa direção que eu estou jogando aqui, certo? Porque pensa comigo, ó, a água me joga para cá e eu quero ir reto. Então não adianta eu ir reto, porque senão eu vou ir mais para cá. Tudo bem? Então se a água me joga para esse lado, eu tenho que me jogar um pouco mais para cá para que quando a água me jogue para o lado, isso compense e eu acabe entrando sempre nessa linha reta. Tudo bem? Então a ideia, gente, é que assim, ó, a gente sabe que a velocidade resultante vai ser a soma vetorial da velocidade da água com a velocidade do barco, certo? Ah, entendi. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar essa velocidade da água aqui, esse vetor, e eu vou somar aqui com a velocidade, né, do barco. Então tá vendo que eu coloquei cabecinha na bundinha aqui. E aí o que a gente tem? A gente tem que a minha velocidade resultante, ela tem que ser assim, ó, ela tem que ser retinha. Tudo bem? Essa é minha velocidade resultante, beleza? Então, ó, eu já encaixei essas velocidades, eu já coloquei essa velocidade 4 aqui em um ângulo, tá? De forma que na hora que eu junto a velocidade da água, forme 90 graus aqui, que é o meu objetivo final, beleza? Ah, entendi. Então é só eu olhar para esse triângulo, né? Então esse triângulo aqui, ó, ele ficou como? Ele tem aqui, vamos deixar retinho aqui, ele vai ter um 4 lado, 4, 2, e um lado VR que a gente não sabe, e um ângulo θ aqui, ó. Esse lado é 2, esse lado é 4, beleza? E esse lado aqui é o VR. Ah, então para saber o ângulo, ó, tá bem claro. Como eles têm que encaixar assim, de forma que forme um ângulo de 90 graus, eu posso aplicar assim, ó. Eu tenho o cateto oposto desse ângulo e eu tenho a hipotenusa desse triângulo, certo? Então o que eu vou ter? Eu posso usar o seno. Eu sei que esse ângulo tem que ser tal que o seno do θ tem que ser 2 dividido por 4. O cateto oposto sobre a hipotenusa que é meio. Ah, e que ângulo que o seno é meio? O ângulo é o de 30 graus. Tudo bem? Então, olha só a problemática que ele deu e a ideia que a gente teve que ter, certo? Para que a velocidade resultante fosse assim, né? A soma dos vetores teria que formar um triângulo retângulo, sendo a velocidade resultante como um dos catetos, beleza? E se eu quiser, de repente, achar a velocidade resultante, basta eu fazer uma conta, né? No caso de cima aqui, ó, perpendicular, a velocidade resultante era a hipotenusa. Então ficou dessa forma a conta, certo? Aqui é diferente. A hipotenusa vai ser o 4. Então como vai ficar? Ficaria assim, ó, 4 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 2 ao quadrado, mais a velocidade resultante ao quadrado. Aí beleza. Aí é só eu isolar a velocidade resultante, vai ficar 16, o 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, passando para lá vai ficar menos 4. Então nossa velocidade resultante aqui vai ser raiz, 16 menos 4 é 12, tudo bem? Então vai ficar aí raiz de 12, tudo bem? Raiz de 12, tá? A gente pode dizer, tá? Só para a gente dar uma simplificada, a gente pode dizer que é 4 vezes 3, e aí abrir, né? Raiz de 4 é 2, e o 3 não consegue sair da raiz. Então essa seria aqui o valor da nossa velocidade resultante nesse caso, e o ângulo que deveria fazer para que eu atravessasse o rio
perpendicular à margem teria que ser esse ângulo aqui de 30 graus, tá? Então, esse último aqui, tá? Foi um exemplo de como a gente poderia resolver um problema na prática, beleza? Então, a gente tem que ter essa noção intuitiva e essa noção de operação com vetor. Só que o resumo é, gente, o que você precisa saber de fato? Você precisa aprender a somar vetor, a fazer operação. Por quê? Tudo isso aqui que eu dei foi exemplo. A única parte definida é isso aqui, que basicamente eu tenho essa parte intuitiva e a conta sempre é essa. Tudo bem? Então, com essa ideia na cabeça, sabendo fazer bem as operações com vetores, você não vai ter nenhuma dificuldade, muito sucesso em toda a física. Tudo bem? Então, continue seus estudos e até a próxima.